Satsanguma Espanha, Casa de Vida Chantilly, sexta-feira, 31 de julho de 2020. Bem, quem quer começar o debate? Elisa. Temos assunto? Não. Muitas pessoas me pediram para falar um pouco de novo, não completamente, mas das ondas escalares, por exemplo. Então, é claro, bem, não há como repetir tudo o que foi dito sobre ondas escalares. Simplesmente, as ondas escalares representam o que se poderia chamar, vulgarmente no início, uma onda de forma. Eles são desenhos geométricos. O mais antigo é o que se chama de circuito de Lakhovsky. Então, aos poucos, os inventores deram seus nomes à forma que criaram. Uma onda escalar não depende de uma estrutura, mas de um desenho. O que significa que, por exemplo, o desenho de Lakhovsky vai ser tão eficaz quando desenhado como em alguma forma de circuito eletrônico, de placa-mãe gravada. Portanto, é claro, não vou explicar os diferentes desenhos para você. Esteja ciente de que agora existem 5 desenhos que correspondem à geração de uma onda escalar. A peculiaridade de uma onda escalar é uma onda que não é polarizada, não é elétrica nem eletromagnética, mesmo que, claro, existem aparelhos que utilizam eletricidade. Mas o que nos interessa aqui, que não é propriamente um ato terapêutico, mas um ato, é uma onda que vai permitir promover a experiência e a instalação do tempo zero. Então, nesses desenhos você tem o Lakhovsky de que acabei de falar, que é composto de 7 círculos abertos e 7 outros círculos aninhados, abertos do outro lado, ou seja, o círculo não é fechado. O circuito de Lakhovsky é certamente o que mais tem sido utilizado porque foi o seu inventor quem o criou na primeira parte do século XX, e está ligado, mais ou menos indiretamente, à máquina de um francês chamado Prioret, que havia proposto em um hospital francês em Bordeaux, usar esses sistemas elétricos, na verdade para tratar doenças degenerativas. Em seguida, você tem pesquisadores que criaram outros desenhos. Você tem, por exemplo, o Flanagan, que é um engenheiro falecido há pouco tempo, que desenha uma espécie de movimento em espiral com pequenos cubos que giram em eixos espirais. Então, para representá-lo para você, basta digitar Flanagan na internet, e você terá o desenho. Muitos irmãos e irmãs imprimiram esses desenhos e os aplicaram no corpo onde quiserem. A terceira forma, a forma geométrica mais perfeita, é chamada de Tesseract. O engenheiro Tesseract, esse é o seu nome, simplesmente criou uma figura em um círculo onde há 12 pontos periféricos equidistantes, e cada ponto está conectado aos outros 11. O Tesseract tem 12 pontas, é aquele que o senhor Tesseract inventou e tivemos a ideia, com um amigo que fabrica orgonites, de fazer uma placa-mãe feita com não 12 pontas, mas 24 pontas. Isso é o que Elisa tem aqui, vamos mostrar a vocês mais tarde. Então, as ondas escalares Tesseract, Flanagan, Lakhovsky ou Lakhovsky modificado, sobre o qual eu falei de 7 semicírculos abertos em um sense, e outros pesquisadores criaram ondas escalares do tipo Lakhovsky inicialmente, o circuito oscilante como é chamado, com 9 círculos. Quer seja o Lakhovsky original ou moderno, quer seja o Flanagan ou o Tesseract 12 pontos ou 24 pontos, você tem, portanto, em qualquer caso conhecido, 5 formas geométricas desenhadas ou gravadas, não importa, que todas têm essa particularidade. Para aproximar a consciência e o corpo do tempo zero, se você preferir o aqui e o agora. Todas as montagens são possíveis. Além disso, nos divertimos, por exemplo, em acoplar em orgonites, colocar uma placa-mãe com o circuito de Flanagan e do outro lado da orgonite, outra placa. Testamos as diferentes combinações, sabendo muito bem que a onda escalar sempre tinha a mesma forma. Aqui você tem, por exemplo, orgonites que estão aí, você tem o Flanagan, é esse desenho, vamos mostrar para você e do outro lado, você tem um Tesseract com 12 pontos.
Repito, que mesmo desenhado, você imprime o que vem na internet, vai ter mais ou menos a mesma eficiência. Lembro a você que não estamos em um ato terapêutico ou de curar o que quer que seja, mesmo que obviamente, alguns tenham observado efeitos terapêuticos. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é chegar mais perto do tempo zero. Muitos anos atrás, usamos uma variedade de quartzo chamado de cristal fonte ou cristal lemuri, que precisamente permitia alinhar corpo, alma e espírito. Quando digo alinhamento, quero dizer alinhamento vertical, centralizando se você quiser. Já com a onda escalar, é a informação do tempo zero. Obviamente, as células, todas as células humanas ou vivas, conhecem o tempo zero. Sabemos muito bem que a célula viva não evolui no mesmo espaço-tempo que nossa consciência por várias razões. Vou dar um exemplo muito simples. Você pega uma galinha, você a alimenta, não calcário mas sílica, sílica em vez de calcário. A galinha faz os ovos, a casca do ovo está em calcário. E se você substituir o calcário na dieta do frango por sílica, espera que a casca do ovo seja sílica, já que não há mais calcário. Bem não. A concha é feita de calcário. Isso significa que a galinha conseguiu transformar a sílica em calcário, o silício em calcário. Sabemos que a diferença entre a sílica e o calcário é apenas a injunção dos elétrons na camada periférica. Risos, é muito simples. Você quer suas memórias da física, há um núcleo, o próton, os nêutrons e você tem elétrons circulando em diferentes camadas. A camada periférica mais externa, você pega o calcário, o átomo de calcário, de que forma, não sei, se é a adição ou extrato de um elétron, sei lá, tem um elétron que é adicionado e você transforma o calcário em sílica ou a sílica em calcário. Grande problema, nós como humanos, se quiséssemos transformar a sílica em calcário, a energia necessária seria o equivalente à energia produzida por uma usina nuclear, com temperaturas da ordem de 2000 graus C, 2000. E a galinha faz isso sem aumentar a temperatura. E percebemos, estudando todos esses processos metabólicos e fisiológicos, que a única maneira de transformar a sílica em calcário era pela mitocôndria, que é de certa forma uma das fábricas de energia da célula, a máquina de produzir a energia. Então, é claro, não vou entrar na química de tudo isso, não estamos aqui para isso, mas saiba que é a mitocôndria que transforma a sílica em calcário. E nos perguntamos como isso é possível, já que não há aumento de temperatura. Bem, muito simplesmente, corte, a mitocôndria da galinha, você tem essa transformação química natural. Há um aumento de temperatura, mas em um tempo, corte, guardiões desse mundo. Vou transmitir-lhes as várias demonstrações que foram feitas a nível bioquímico e biológico. Isso quer dizer que a célula é capaz de transformar a matéria, mas por um tempo que é necessário e extremamente curto, comparado a nós se quiséssemos fazê-lo num cadinho. Então, isso é o que os pesquisadores chamaram de transmutação de baixa energia, simplesmente brincando com o tempo. As células que nos constituem, a galinha ou o homem, não evoluem no mesmo espaço-tempo que nós. O tempo celular é administrado por uma pequena ponta da célula que fica bem ao lado do núcleo, é uma estrutura geométrica, não se preocupe com os números. Quem tem memória da biologia, é o chamado dispositivo de Golgi ou centríolo. Porém, todos nós sabemos, ouvimos músicas que gostamos, encontramos uma alma que conhecemos de outra vida, dentro do personagem. O que está acontecendo? Você está tremendo. Os cabelos estão eretos, você pode sentir calafrios de horror ou calafrios de reconhecimento. Como eu disse, pode ser música também, como pintura, uma energia que você sente, e são os centríolos, essas famosas organelas de que estou falando, que são feitas de sílica, dióxido de silício. Você sabe que a sílica é naturalmente usada em computadores, ela está presente no corpo de todos os animais, plantas e humanos, todas as células.
Esta pequena organela está envolvida na divisão celular. Quando um radiestesista pega seu pêndulo, uma antena Lecher, um dispositivo de medição radiestético, quando medimos suas vibrações com o pêndulo, medimos apenas a frequência de oscilação dessa organela que é feita de quartzo. Tudo isso para te dizer que a transmutação é possível, a galinha faz todos os dias. Todos os organismos vivos fazem isso, mas esse centríolo está ligado, é claro, está em contato direto com a consciência. Sabemos muito bem, por exemplo, o radiestesista em uma prancha Bovs, sabíamos muito bem que quanto maior a frequência em angstrom, a vibração era alta, mais a pessoa estava com boa saúde e em consciência expandida. O câncer, por exemplo, ainda com essa regra de Bovs, tem uma frequência específica que é de 4.900 angstroms. Obviamente, geobiólogos e radiestesistas observaram um aumento nas vibrações que antes eram descritas como normais. Estar saudável começou com 6.000 angstroms e quando você estava com 10.000 ou 11.000 angstroms, você estava realmente aberto. Aberto, ou seja, expandindo, acolhendo e recebendo, se quiser, de que falamos desde o início. Hoje, as coisas mudaram gradualmente, há mais de 10 anos. Portanto, consideramos normal hoje, ao nível da massa humana, estar mais perto de 8.000 a 9.000 angstroms. Então, é claro, você poderia dizer que a frequência no nível de consciência da Terra aumentou. Todas as células vivas, quando a divisão celular, passam pelo tempo zero. O propósito da onda escalar é aproximar você deste tempo zero. Então, é claro, falamos menos sobre isso hoje, assim como, há 2 anos, desenvolvemos, com um amigo osteopático, sistemas que alguns de vocês ainda praticavam no ano passado, aqui, que consistia em comprimir o crânio em 3 etapas, na osteopatia. Tudo isso, assim como as ressonâncias interdimensionais do Agape, hoje, é feito de forma completamente natural. Não precisamos mais de ferramentas. Então tudo isso acontece diretamente, sem intermediários e sem ferramentas. Mas é claro, para aqueles que chegam a essa noção de transmutação que está em andamento, às vezes precisam de ferramentas. Mais uma vez, não estou falando de terapias aqui, estou falando de consciência celular. Cristais, falamos sobre fluorita, ano passado ou 2 anos atrás, falamos sobre o cristal fonte, a fluorita. Representa ao nível do reino cristalino, a maior frequência de ressonância possível, que é 780 kHz. A frequência da sílica é de 48 kHz, nem me lembro do aparelho, não importa, é para vocês terem uma ideia do tamanho. A onda escalar irá de alguma forma permitir que você se estabeleça no tempo zero, no aqui e agora, além dos efeitos terapêuticos que alguns observaram. Obviamente, mais uma vez, quanto mais espontâneo e natural você for, mais curte o que tem sido chamado de simplicidade, humildade, caminho da infância. Mas eu entendo perfeitamente que alguns precisam ser equipados, digamos, primeiro. A onda escalar, corte, a fluorita, estão em todo caso, no meu nível, é o que achei mais equilibrado e se aproximando do tempo zero. Mas hoje, nós repetimos sem parar. Encontrar o tempo zero significa se instalar no silêncio. Colocamos outro microfone, eu acredito. Este famoso grande silêncio é o momento, não é necessariamente o momento em que você para todo o movimento, toda a fala, funciona ou não. O microfone funciona aí. Sim, funciona. O que quero dizer com isso é que quaisquer ferramentas que você sinta que precisa usar, para a consciência, não estou falando sobre terapia, a ferramenta mais indispensável hoje, esta é o seu próprio silêncio. Quando você fica em silêncio, não é uma questão de palavras. Este é um momento em que sua consciência, mental, emocional, etérica, física, está apenas no momento do agora. Estávamos conversando sobre isso esta manhã com Elisa.
Quando você tem um problema físico que caiu sobre você, você não pode fazer outra coisa que estar no aqui e agora. Porque sua consciência tem que se mover em direção ao que se chama de propriocepção, ou seja, a percepção do corpo. Ela requer uma vigilância da consciência, neste caso em seu próprio corpo, para fazê-la funcionar, e aí você está disponível para a verdade. Ultimamente, muita gente começou a pintar porque quando você pinta, quando desenha ou quando conserta coisas, você fica absorvido. Risos porque Elisa procura as palavras para a tradução, você me faz rir e eu perco o fio lá. Risos. Então, o que estávamos dizendo lá? Irmã, quando pintamos, consertamos coisinhas. Aí está você, quando você faz uma coisa que tem que fazer. Eu tomo o exemplo da Elisa. Para se movimentar, ela tem que prestar atenção no corpo dela. O resultado é que você não pode mais estar na lua. Você tem que estar totalmente presente. E assim que você estiver totalmente absorvido, seja a jardinagem ou qualquer outra coisa, você torna sua consciência disponível para o aqui e agora e, portanto, para o tempo zero. Porque ocupará sua mente na tarefa, seja vigiar seu corpo ou limpar sua casa. Nesse ponto, o que acontecerá? Você terá a mente clara sobre o que está fazendo. E você verá o desenvolvimento da lucidez, do que é chamado de momento presente e tempo zero, que se sobrepõem na hora. Isso o impedirá de partir em projeções da nova Terra, em várias e variadas visões ou em excessos da mente. Você limita a influência da pessoa usando sua pessoa e sua consciência no momento do que está fazendo. É nesse sentido que ondas escalares, as fluorinas, a osteopatia trinitária, corte, tive a oportunidade de desenvolver, há alguns anos atrás na neurociência, o que se chama propriocepção, percepção de seu diagrama corporal. Se você estiver totalmente no aqui e agora, pensando em seu corpo, não na doença, mas em seu corpo, você estará no aqui e agora. A transmutação acontece neste corpo. Ela não está esperando por uma nova terra, uma nova raça ou o que seja. E esses são, aliás, os erros de quem está imerso em identificações passadas ou em projeções do que vai acontecer, ou do mundo depois, como dizem. E você não está mais no instante presente. Todos os artifícios da espiritualidade são precisamente para desviá-lo do instante presente. Você não pode viver o instante presente e dar rédea solta a quaisquer noções espirituais, é diametralmente oposto. Quando você está no instante presente, a espiritualidade não significa mais nada. Então, hoje, se você é levado a esse tipo de coisa, não consegue se encontrar. É um engodo. É um erro. O que nos é pedido, como o que Anael já me disse há 12 anos, é Iketnuk. Além disso, cada vez mais irmãos e irmãs, por vezes, vivem experiências, agradáveis ou desagradáveis independentemente, onde há uma entidade que chega, sentem, às vezes veem, e esta entidade sempre dirá, parado. Fique tranquilo, no coração, e deixe ser o que é. E, naquele momento, o coração acende, instantaneamente. Algo que é matematicamente e cientificamente impossível enquanto você permanecer na história, em dever, em visões ou em alguma história memorial. Você não pode entender isso, você pode apenas experimentar e demonstrar a si mesmo que tudo isso é verdade. Temos alguém aqui que passou por isso lá no espaço de 2 dias. Nesse ponto, acabou. Você não pode mais se identificar com um personagem do passado, seja ele o varredor de rua ou Akhenaton, conheci 100, ou uma estrela. É um problema de identificação. Enquanto você estiver identificado, mesmo mentalmente, com um evento passado ou futuro, você não é livre e sofrerá. É um aprendizado, não é um castigo. O perigo é a identificação como uma forma. Eu sempre disse a vocês que somos todos Abba, mas Abba não é uma forma, ele não é uma identidade, embora seja traduzível pelo Pai. Este é o Pai de quem Jesus falou. Eu e meu Pai somos um.
Havia o Filho de Deus, entre aspas, hoje falamos do Filho do Homem que é um novo homem. Mas este novo homem não é para alguma sexta raça ou algum novo mundo, mas para lembrar o que foi denominado por inúmeros professores no início do século XX, a sexta raça raiz ou raça azul, é apenas o retorno à origem da criação. Porque a raça azul são as mães geneticistas, são as grandes mães, as mantenedoras dos sonhos e são os cetáceos, todos os cetáceos, mas especialmente as rorquais, ou o que chamamos de baleia azul, que é o maior mamífero que já existiu na Terra, e que carrega, claro, toda a memória ancestral, para nos lembrar, como disse Paame, de quem somos. Somos a última raça raiz, que é a primeira raça raiz. Mas isso está acontecendo bem aqui neste mundo. E quando você vive esta verdade que é o absoluto, você não é mais enganado por nenhum futuro, você não é mais enganado por nenhum futuro ou passado. Ser livre, o estado natural, é estar livre de todo o passado, estar livre de todo o passado, mas também livre de toda projeção e de toda a visão. No absoluto, não há nada para ver, não há nada para sentir, não há forma. Existe apenas a pura bem-aventurança que faz você se reconhecer. E, naquele momento, todo o andaime da espiritualidade realmente aparece para você como um meio de chegar lá, mas do qual você tem que se livrar. Não há mais Maria do que Elohim, nenhuma confederação intergaláctica, nenhum arcturiano, nenhum vegaliano, nenhum Melquisedeque, nenhuma estrela ou arcanjos. É o grande vazio, o grande silêncio. E você só pode acabar lá. Pare de alimentar todas as histórias. Pare de projetar um cenário futuro. Basta estar presente, isso é o que te ajudará eventualmente se você não conseguir, as ondas escalares, as fluorinas ou as ressonâncias ágape, que ainda fazíamos ano passado todas as noites, organizamos uma ressonância ágape, você estava na cama e estávamos fazendo essa ressonância. Mas aí simplesmente acontece por estar aí, por estar disponível. Estar disponível é Ikinuk, aqui e agora. É aqui que reside a solução. Então, se você quer ser livre, seja livre de todas as noções espirituais, seja livre de tudo que é sentido, de toda percepção. Como eu disse, as estrelas, as portas, os chakras, a onda de vida, eles estão sempre aí. A Outras Dimensions, nos fizeram trabalhar muito na instalação dessa estrutura, mas hoje, há 2 anos e meio, você não precisa mais disso. Além disso, durante este encontro, que, dadas as circunstâncias e a conjuntura do mundo, será o último em carne e osso fisicamente, se assim posso dizer, porque há um determinado momento, em este retorno ao si ou para o si, onde tudo isso é supérfluo. Mesmo assim ainda temos que chegar lá. Mas é claro, esse grande silêncio, esse confinamento que nos foi imposto, permitiu que muitos irmãos e irmãs, não só vissem o engano e a manipulação desta sociedade, mas também se aproximassem de seu si. Portanto, também ajudou muito essa noção de aceitar o inaceitável, a privação de liberdade, e quem ficou quieto, se encontrou. A verdade é algo tão simples que foi preciso desvendar todos os emaranhados, todas as tramas, vidas passadas, a fraude espiritual e a impostura da inconsciência, que Bidi já havia batizado em 2012, a consciência no sentido anterior à consciência. Não confunda a inconsciência com a consciência. Na consciência, você só pode se reconhecer no momento em que põe fim à tagarelice espiritual, à tagarelice das energias e às divagações da consciência, no passado ou no futuro. Hoje você não precisa de chakras para curar, sim, para quem você é, você só precisa do silêncio, mesmo que as vibrações existam, mesmo que você vibre na supra consciência, num dado momento, o grande silêncio te leva no ágape. E aí, você não pode mais ser enganado por nenhuma energia, nenhum arquétipo.
Por arquétipos, entendo as grandes figuras que são descritas, os arcanjos por exemplo, mas não apenas, que são apenas reflexos da verdade, portanto, separados da verdade. Não há mais verdade em um arcanjo do que em nosso corpo que é ilusório, e ainda assim acontece por dentro. Aceite ser autônomo, não depender de nenhum ser, de qualquer entidade ou de qualquer opinião. Descubra sua autonomia. Não há submissão na liberdade a nenhum cenário, a nenhuma entidade, a nenhum mestre. Não há ninguém. Estamos vivendo a sexta raça raiz agora. Não é no futuro como foi imaginado de forma linear, tanto pelos pseudo-mestres ascensionados quanto pelos anciões. Steiner falou sobre isso, Bernard de Montreal também e Ohran também. Mas quando perguntamos a Ohran, Bernard de Montreal e outros, eles sabiam que havia algo depois da luz. Quando Ohran estava meditando na frente do sol nascente, ele foi imbuído com o espírito do sol, ele se fundiu com a luz, ele sabia que havia algo antes ou depois. Mas, ele não podia verificar isso, vivê-lo. O único que experimentou isso, eu disse, foi Nisargadatta, não outros. Enoque havia falado sobre isso, é claro. Mas ninguém teve a oportunidade de experimentá-lo. Hoje todos temos a oportunidade de vivê-lo. O único pré-requisito, a única condição, é estar totalmente imerso no momento presente. Você tem uma chance melhor de descobrir e viver a vida olhando para a natureza do que me ouvindo. Estamos neste ponto hoje. Mas é tão simples que o ego nunca vai aceitar, e o ego espiritual é ainda pior. Isso o fará entrar em contradição, em um aquecimento, em uma raiva terrível que consumirá suas próprias ilusões. Não é um trocadilho quando dizemos que este é o estado natural. Quanto mais natural e espontâneo você for, mais disponível para a vida. Conversamos longamente durante estes primeiros 2 dias de aceitação, de acolhimento. Não ponha mesmo a questão de dizer que está tudo bem, é inaceitável, é horrível. Mas antes de reagir, acomode-se em seu corpo, pegue alguns pincéis, faça sudoku se quiser, tanto faz. Esteja totalmente presente no que você faz, em tudo o que você faz, e tudo acontecerá naturalmente. Se não, e olha, todos nós ainda fazemos isso às vezes, você está fazendo algo e está pensando, há pensamentos passando por você. Você está limpando e pensando no que vai fazer amanhã ou no que preciso fazer a refeição desta noite. Você não está no instante presente. É por isso que mencionei pintura ou jardinagem, porque é algo que você não está acostumado a fazer. E quando é algo com o qual você não está acostumado, requer atenção total da consciência. E aí, a liberdade encontrará você. Mas enquanto você estiver na vontade de compreender, você não está disponível. Você ainda é sua vida, sua história, mas você não é a vida. Tive a oportunidade de dizer ontem, vocês têm muitos irmãos e irmãs, e principalmente irmãs, que até com palavras diferentes, porque não sabem o que é ágape, mas vivem mesma coisa. Você tem pessoas famosas e menos conhecidas, dizendo a mesma coisa em suas próprias línguas. Não existem mais chakras do que mundos, existe apenas a pura felicidade do momento. É aqui que você se lembra que você é anterior à criação. E é daí que você vê que toda a criação é apenas um sonho, uma experiência inscrita no que não existe, ou seja, no tempo, inscrito no que não existe também, que são chamadas de dimensões. E ter viajado por certas dimensões, como fui capaz, todas as dimensões, me fez entender e viver que nada disso era verdade. Só fui verdadeiro instante presente, que não depende de nenhum mundo, de nenhuma história, de nenhuma condição ou de nenhum futuro. É tão fácil. Todo o resto são apenas delírios, ilusões que já foram mantidas pelas religiões, mas por todos os movimentos espirituais sem exceção, quero dizer, sem nenhuma exceção.
É também por isso que o irmão K nos avisou no final de 2012, no último trimestre, que tínhamos que parar todas as sociedades, todas as associações e todos os grupos. Isso é feito por si só para quem conhece a história. Porque a liberdade não sofre nenhum compromisso com nada além do momento presente. Você não pode acreditar em mim, eu repito isso toda vez. Você não pode me seguir, você só pode viver isso ou não. É você quem deixa ir as histórias, as energias, as vibrações, os cenários do passado, os cenários do futuro, e aí você está livre. É instantâneo. Se não for instantâneo, convido-os a olhar para dentro de si mesmos pelo medo de morrer que é seu. Eu disse já bem antes desse período, que a espiritualidade, corte, para enfrentar o medo da morte. No instante presente você nunca nasceu, portanto, não pode morrer. O que desaparece é a forma no paraíso branco. O que desaparece é a consciência, graças ao paraíso branco. Existe apenas a pura felicidade, Shantinilaya, a morada da paz suprema, e isso é tudo. Hoje, você não deve mais contar historias para si mesmo ou para outra pessoa. Claro, podemos conversar entre nós sobre vidas passadas, mas não somos apegados a elas, nem submissos, e especialmente não somos enganados. Nesse momento, a liberdade é total. Você pode sentir as energias, viver as energias, mas está centrado no coração do coração, no tempo zero. E você realmente vê tudo isso como jogos divertidos. Por isso chamei de videogame, porque não tem nem atores. Existe apenas um programa que foi escrito. Você sabe hoje que cientistas, físicos avançados, todos dizem que estamos em uma simulação de computador. Você quer saber a verdade? Veja Matrix. Estamos em uma simulação de computador, mas enquanto você acreditar na espiritualidade, em um dever, você não pode ver, nem vivê-la. Pare o motor do sofrimento, seja o que for, mesmo que você esteja no fim de sua vida, é para se instalar nesta beatitude, que não está em outro lugar senão lá, no aqui e agora. Experimente e você só pode ser convencido. É isso, para ondas escalares e derivadas. Elisa, você mencionou tudo menos as ondas escalares. Risos, sim, mencionei as ondas escalares. Apresentei-lhe as 5 figuras principais. Eu disse que eles poderiam ser impressos, rastreados. Também há artistas que desenharam lindas linhas do Tesseract com 24 pontas, e que são tão eficazes na tela, impressas, quanto na placa-mãe como as fizemos. Normalmente ela tão revestido de prata, cobre ou ouro. Pode ser gravado em pedra. Se você tivesse a capacidade de imaginar isso em sua cabeça, como alguns podem, com o traçado em sua cabeça, você se colocaria no tempo zero. Eu não vou fazer amigos. A maior armadilha hoje em relação à verdade é a espiritualidade. Esta é a armadilha final de todas aquelas pessoas que querem que você pronuncie conjuntos de números, faça exercícios com nomes exóticos, pessoas que vendem sua história, que lhe contém, você foi isso, você será isso. Como você gostaria de pensar, nessas horas, em estar no presente? Não é possível. É impossível. Não estou pedindo a você mais uma vez para acreditar em mim ou aceitar. Além disso, quando digo isso, acho que muitos devem estar loucos de raiva. Muito melhor. A raiva se consome no fogo do amor. Risos, teremos testemunhos de Abraham que chegarão até nós, creio, quando ele voltar, de irmãos e irmãs que estão morrendo de doença e estão em uma paz incrível. Além disso, todos aqueles que deram apoio às pessoas no final de suas vidas, percebem que cada vez mais pessoas que vão partir, estão na luz antes de partir. Sabe, quando eu era jovem, trabalhava no SAMU, no pronto-socorro, e às vezes a gente era chamado para gente que já tinha morrido durante o sono ou sei lá.
E já naquela época, fiquei muito surpreso, independente da idade, ao ver pessoas que morreram com um sorriso de felicidade, e outras que também morreram durante o sono, com uma máscara de terrível sofrimento. Hoje, a morte é uma felicidade. É também uma forma de despertar, pois não haverá mais reencarnação. Não haverá mais necessidade de forma. E para todos os que o vivem hoje, vocês sabem que estão em casa, e quando se está em casa e se conhece, quem teria o desejo ou a vontade de manifestar o mínimo de mundo ou a menor forma? Portanto, a sexta raça raiz da qual todas essas pessoas falaram é exatamente o que somos agora. É a reunião, a fusão, não apenas com o espírito solar, mas com toda a criação. Os cetáceos liberaram, as baleias liberaram os códigos-fonte e a canção da criação, que se traduzirão para nós de forma audível, não pela canção da alma que ouvimos no ouvido esquerdo, ou pelo som do espírito à direita, mas pelo que tem sido chamado de trombetas e canção da terra. Nesse ponto, todos ficarão maravilhados ou alegres, não faz diferença, medo ou alegria. É o momento do despertar. Este é um momento em que o sonho é visto como é. Ele não precisa ser julgado contra ninguém ou qualquer entidade. Como eu disse, como vivemos há 2 anos, é uma questão de reabsorver esse sonho, de reabsorver o sonho. O que chamávamos, há 2 anos, de absorções de essências, hoje não precisamos mais de sua atenção e de seu desejo. Assim que você fica parado, isso acontece por conta própria. Se você não vive isso é porque você não está calmo e há em você, o que eu te convido a encontrar, é esse medo da morte e esse medo da extinção da consciência. Existe apenas isso. Foi dito e repetido pelos intervenientes, medo ou amor, sofrimento ou morte. Como expliquei na neurociência, dor não é necessariamente sofrimento. Torna-se sofrimento quando você se opõe a ele, quer dizer, você não o transcendeu, comentário de Elisa e risos, porque você não o acolheu. Aceite o que é, cuide da cura depois, mas não antes, e você estará livre, mesmo amputado, morrendo, não importa. Mais uma vez, risos, o amor acaba com o sofrimento, não a dor. Mas quem se importa? O que dói é o sofrimento da dor. Mas a dor em si é neutra. Podemos ver claramente o limite de tolerância à dor. Não é o mesmo para todos. Não é o mesmo em homens e mulheres. As mulheres estão tão acostumadas a lidar com o sofrimento que uma mulher pode suportar um sofrimento muito maior do que um homem. É a verdade. Portanto, quanto mais lúcido você ficará, mas a lucidez pode resultar de uma confusão total. A lucidez pode ser encontrada na confusão total, porque naquele ponto o que está acontecendo? Você está em resistência à vida, o que Nisargadatta disse, e quando você está em resistência à vida, precisando entender, explicar, resolver, você simplesmente não está disponível na vida. A vida sempre fluiu em abundância, mas não podemos vivê-la, corte, até os mestres, como eram chamados, até as estrelas, não podiam viver esse absoluto. Estamos aqui na Terra, como humanos neste corpo, o ponto de resolução do mistério da criação. É por isso que sempre se disse que tinha de acontecer neste corpo, através deste corpo, no aqui e agora, emoldurado pelos 4 pilares do coração. Você não precisa de mais nada. Se você pensa ou acredita que precisa de qualquer outra coisa, e não há proibição, se assim posso dizer, de usar uma onda escalar ou um cristal, mas você deve perceber que não precisa de nada. Corte, você é a totalidade da criação, todos os arcanjos, mestres da luz e o diabo estão dentro de você, não há entidades externas. Todos estes são apenas franjas de interferência de difração de luz. Quando você chegar a este último estágio, não há mais forma, mundo ou alibi que se mantenha. E, nesse momento, você pode dizer como Bidin, como eu, como tantos outros, eu sempre estive lá. É apenas o personagem que desaparece.
Foi apenas a alma que ficou presa no astral por essas mesmas forças espirituais chamadas de arquétipos, mestres e estrelas. Mas não há julgamento a ser feito. Foi o que escrevemos. Isso é tudo. Ilumine-se com tudo o que você acredita ser útil. Mesmo suas experiências, seus veículos, são inúteis para você estar em paz. Poderia aproximar você da paz. Esse era o objetivo, o surgimento do supramental, que começou a descer sobre esta terra na época em que a maioria dos mestres partiram, no ano 84, pelo menos por todos os que estavam encarnados. Hoje, considerar que existe um mestre, onde quer que esteja, encarnado ou não, é uma heresia. Nunca se pode descobrir a verdadeira autonomia seguindo ninguém, nenhum modelo, espiritual ou religioso, mesmo o mais prestigioso, hoje não oferece interesse. Como você quer viver que não há ninguém, essa beatitude absoluta, quando concorda com todas essas histórias? É impossível. Não é possível. Há apenas quando você percebe, isso também é chamado de resiliência, quanto mais você vai entrar em resistência, mais você vai se consumir. Uma sensação de fogo que alguns sentem, é a dissolução das últimas ilusões. Mesmo o fogo do coração, a coroa ascensional, a lemniscata sagrada e o duplo touro do coração, cuja estrutura eu havia explicado, não são mais necessários. A chave é o agora. A chave é a preguiça, a indiferença divina. Visto de fora, daquele que está inscrito na pessoa, é pura loucura. Obviamente, eles não vivem isso. Ontem encontrei uma frase. Assim falou Zaratustra a quem tanto amo de Nietzsche. E quem dançava era considerado louco por quem não ouvia a música, o canto da alma, o canto de o espírito e o coração do coração. Não há nada a justificar, não há nada a demonstrar. Só podemos testemunhar, para quem o vive, com palavras, com silêncio, com presença. Nathalie. Irmã. Sim. Eu estava pensando, o duplo touro do coração, sim. Irmã. Não consigo imaginar. Na verdade, cabe aqui e sai por trás. Ou, não. Irmã. Também cabe atrás. Não. Existe o que se chama toro do coração, é um circuito duplo oscilante. Há um que vai da frente para trás, irmã. Sim. No ponto que riste, nas costas, partindo do centro do coração, e o outro que começa do outro lado do peito, no que riste que retorna ao ponto do coração. Porque você quer imaginar isso? Qual é o ponto? Irmã. Mas é só para, não. Não é porque você vai imaginar que você vai experimentar. Você só experimentará isso quando parar de representar qualquer coisa para si mesmo. Viva e então você vai imaginar. Entende? Então, é um circuito, irmã. Eu sou visual, você vê, eu não consigo ver. Eu entendo o que você está dizendo, mas não consigo ver, não há dúvida de ver. Irmã. Sim, eu sei. Repito a frase que Anael me repetiu durante anos, além de Ikinuk, a frase que ele me repetiu, e que agora entendo perfeitamente para vivê-la. Saber é não ver. E ver não é viver. Bem, é tão simples quanto isso. Irmã, obrigada. Então, vá ao essencial, onde não há nada porque aí você encontrará de tudo. Mas enquanto houver a sensação, o pensamento ou vivido, de que você é uma história seja lá o que for, mesmo que você tenha a memória de suas vidas passadas, eu conheço todas as minhas vidas passadas, com as datas e tudo, mas eu não ligo, não sou eu. Não sou minhas vidas passadas, embora seja algo tangível. Está morto, já que estou aqui, presente. Não há nada pior do que acreditar que você é o resultado de suas vidas passadas, porque você está se colocando na lei da ação/reação. Sempre foi dito que existem duas leis no universo, a lei da ação/reação e a lei da graça que é puro amor. É a não dualidade. Mas não adianta falar de não dualidade, você tem que vivê-la.
E para vivê-la, é preciso abrir mão de todas as crenças, é claro, de todas as adesões a qualquer egrégora, porque egrégora não são apenas forças espirituais, a palavra câncer é egrégora. Assim que houver egrégora, não pode haver liberdade. Uma âncora e um semeador de luz, como dissemos antes, está sozinho porque conhece o mundo, ele o vive, que o mundo está nele. E que todos os outros são apenas ele. Este não é um jogo de palavras. É a realidade da experiência vivida. Não estamos mais nos conceitos. Não estamos nas energias. Não estamos nas vibrações. Não estamos nas visões. Não estamos nas histórias. Não estamos no amanhã ou no futuro. Quanto mais você passa por isso, mais, como o Bidi disse eu acredito ontem, você terá um sorriso no rosto de qualquer maneira, porque você realmente sente que é um videogame. Então, é claro, em videogames ou em qualquer lugar como no palco do teatro, o ator que representa a mesma peça todos os dias pode às vezes mudar de palavras ou expressões. No videogame, você move os joysticks onde todas as possibilidades foram escritas. Estamos em uma simulação de computador binária onde o programa está perfeitamente escrito. Você quer fazer parte do programa? Ou você quer ver se foi você quem escreveu o programa para lembrar? Como se costuma dizer, vá direto ao ponto. Deixe a vida viver, e quanto mais você fizer isso, mais verá real e concretamente que não precisa de sofrimento, que não precisa de doença, seja qual for a sua idade, em nenhum caso de doença crônica. Você tem o direito de pegar Covid ou resfriado. Mas não é por isso que você será a doença. Você fica doente, mas nunca será a doença. É impossível. E há também essa grande liberdade porque quando você se livra dos modelos, até das canalizações, eu não me deixo enganar desde 2012, só acompanhei a história, sabendo que ela não houve nenhuma história, durante 8 anos, quando você não é mais enganado, pode brincar com o que quiser, com o reiki, com o que quiser. Mas você não está mais enganado. Ou seja, você não atribui um papel ou uma função de liberação a todas essas ferramentas que apenas fazem você se sentir bem neste mundo, mas não há liberdade nisso. Liberdade é total ou não existe. Não é nem interior nem exterior, ainda que a certa altura falemos de liberdade interior, só interior, porque no absoluto, real e concretamente, não pode haver interior e exterior. Tudo dentro está fora e tudo fora está dentro. É o tudo e o nada. O tudo contém o nada e o nada contém o tudo. É o que chamamos na época de junção do ser e do não ser que hoje no absoluto não significa mais nada. Não existe mais ser do que não ser. Existe a vida do sonho que flui, e existe a beatitude, sem forma, sem tempo e sem espaço. Nesse momento você joga o jogo, o seu papel, seja você pai, industrial, varredor, isso não muda nada. É apenas um papel que você forjou, que também escreveu, apenas para estar onde está agora. Além disso, pense nisso. Onde você quer estar além de onde está? Bem ali no meio do seu coração, no aqui e agora. Não em um devaneio de qualquer tipo. É muito simples. Você tem alguma dúvida, porque apenas eu estou falando aqui? Ondas escalares. Bem, eu realmente dei o básico. Se você quiser mais orientação, fiz satsangs inteiramente dedicados a isso. Então você digita a palavra-chave satsang no site apoteose.live de Louis Geary, ou no Facebook, e você a encontrará. Quanto mais passam os meses, as semanas passam, menos posso contar com este conhecimento real que adquiri, porque não posso fazer de outra forma, não é um desejo mental dizer, não, a prova é tão óbvio que tudo isso me parece hoje certamente útil para a saúde, para a energia, mas não tem utilidade para a verdade. A verdade está nua. Questão. Elisa. Vou ver se, procure em espanhol se tiver alguma dúvida. Irmã, as escalares funcionam assim e assim. Como?
Ou o quê? Irmã. A onda escalar. Você sabe que temos pequeninos, sim. Eu sei. Funciona muito bem. Irmã. Funciona nos dois sentidos. De qualquer forma, não faz sentido. Irmã. É isso. Se colocarmos ou não, não há sentido. Não há sentido. A onda escalar, ela se propaga, digamos, ao infinito, porque não é eletromagnética, não está sujeita à eletricidade ou magnetismo, mesmo que seja gerada por geradores elétricos como os geradores Lakovsky ou Prioré. Irmã. E se quisermos usar? Podemos colocá-lo, sim. Às vezes eu não uso. Mas, eu não escutei, é em espanhol. Elisa. É porque estou tentando ler. Ah, desculpe. Elisa. De gravar, compreender e poder traduzir. Então, mensagem do meu personagem. Discussão entre os participantes do grupo em espanhol. Irmão. Tenho uma pergunta. Como? Espere. Há uma pergunta. Você queria fazer uma pergunta ou, ok, vai em frente. O tempo que ela traduz, porque aparentemente não é, irmão. Nas ondas escalares, nós tínhamos trabalhado tudo que é ondas de forma, ética. Começou nas pirâmides, vocês encontrada nos cristais, ter ressonâncias em seu corpo. Exceto que as ondas da forma como as pirâmides estão se fossilizando, exceto que as ondas da forma como a flor da vida, da qual todos estão falando, é um confinamento. Irmão. Ok. Mas a Merkaba, que chamamos por exemplo, a Merkaba, isso é outra coisa, a Merkaba interdimensional. Elisa menciona que a tradução é importante, estávamos falando de ondas de formulário. Por exemplo, a Merkaba, além do cristal, por exemplo a pirâmide, são sistemas fossilizadores. Todo mundo sabe disso. Você pode fazer uma pirâmide de papelão, o que você quiser, você coloca um pedaço de carne dentro, ele nunca apodrecerá, ele irá fossilizar. É o reverso da vida. É a cristalização da vida. É o reverso da vida. Então, é claro, as ondas formais podem ser terapêuticas, não negamos isso. Mas para a consciência, é envolvente. A onda escalar também é uma onda de forma. Elisa. Ela também são confinantes. Não, de forma alguma, já que conduz ao tempo zero. Felizmente. Elisa. Quero falar da flor da vida. Irmã. Não temos certeza. Um dia é isso, um dia, o que eu não entendo é que cada vez que tem uma coisa nova a gente vê. Um dia é isso, um dia é outra coisa. Depois de um tempo, acho que temos que parar, o quê? É o que eu penso. O que ela disse. Elisa. Ela fala que um dia é uma coisa, e um dia é outra. Comparado com o quê? Irmã. Bem, a propósito, em comparação com você, você evoluiu. Você diz que evoluiu. Você nunca para de evoluir. Todos os professores como você, evoluem, entendem, e ao mesmo tempo, admito que sempre fico surpresa em ver como você é seguro, não peremptório, mas bastante seguro, e amanhã você falará de outra coisa, mas com a mesma segurança, o quê? Claro. Irmã. Então, ao mesmo tempo, é bom. É verdade que você tem que ter certeza na hora de transmitir alguma coisa, mas depois de um tempo, aí está, acho que tem que dar um passo para trás, nessas coisas todas. Assim, com certeza, estou falando sobre isso, como eu disse, não para vocês que estão aí e que estão passando por tudo isso, mas para as pessoas que chegam e percebem que precisam. Irmã. Sim, é isso. Depois são ferramentas, mas depois essas ferramentas estão aí no momento, mas amanhã vai ter outra. Na verdade, não é. Diremos completamente o oposto. Mas, o que me surpreende mesmo assim, é que vamos de um para o outro, ou seja, temos uma ferramenta, não é o contrário. Irmã. E que depois, bem depois a gente percebe que nossa ferramenta não estava no topo, quero dizer, mas não é o contrário. Outra irmã. Não, não é isso, é que, aliás, já tá tudo aí, é complementar. Outra irmã. Mas chega a um ponto em que essa informação vai ser útil, irmã.
Sim, sim, não, mas com certeza. Outra irmã. E em outro determinado momento, outros vão pegá-la e em um ponto, ela nunca foi pega. Então, na verdade, toda vez você repousa em uma espiral de dimensões, você vê, parece-lhe que são dimensões diferentes, elas falam ao mesmo tempo. Outra irmã. Parece-lhe que é uma informação diferente, mas na verdade, irmã. Não, não, não é isso que eu quero dizer. É que as ferramentas todas têm sua razão de ser. Tudo tem sua razão de ser de qualquer maneira. Aqui. Mas, depois para as pessoas, num determinado momento, para tal e tal pessoa tal e tal coisa, etc. Mas o que me surpreende é que quando você apresenta uma ferramenta, parece lógico realmente manter uma distância real, como a conhecemos hoje. A ciência também é criticada por ser peremptória, ciência que tudo sabe, ética, é exatamente a mesma coisa. Com as ferramentas, apresentamos uma ferramenta, bom sim, é extraordinária e depois vemos outra e que funciona exatamente da mesma forma. Fala ao mesmo tempo. Elisa, não vejo assim. Nós não vemos nada assim. É um ponto de vista. Para mim não há contradição entre usar um cristal ou comprimido de doliprano, aspirina, paracetamol, e ser gratuito. Para amigos espanhóis, você resume. Elisa traduz. Se sim, não quero citar o nome, mas você tem, por exemplo, pessoas que falam dessa presença, você pergunta o que é um chakra, e elas olham para você com olhos. Elisa. Teríamos que esperar até eu terminar porque é importante. Risos. Elisa continua a tradução em francês, aproximadamente. Elisa. Bem, foi o que você realmente disse. Risos. Irmã. Mas você fala com tanta intensidade que estamos aqui. Elisa continua em espanhol. Sim? Risos. Elisa. Eu disse o que você falou, mas a gente não entendeu. Sobre o que? Elisa. Mas o que você disse? Risos. Elisa. Na verdade eu disse que ela falava uma coisa. E que ela falava outra coisa. E, de fato, o que você estava dizendo não era nem isso nem aquilo, estava além disso. É bom. Irmã. Eu não estava dizendo mais nada, estava dizendo que tudo está lá e as formas estão lá, mas você simplesmente não pode conectá-las até que algo, na verdade, quero dizer, como você diz, os chakras, sempre vivi sem saber o que era um chakra e foi muito, muito bem. Eu não precisava disso. Eu nem imaginei que houvesse um chakra. Entende? E, no entanto, eu sabia que estava lá e que era eu quem estava lá e nada mais. Elisa. Sim, mas tem gente que precisa passar por um chakra. Sim. É isso, tudo é possível. Irmã. Com certeza, a gente começa com a informação, que fica informada portanto, isso é uma coisa e, Elisa. Tem coisas que antes não eram possíveis. Não é uma evolução, é por exemplo, os triângulos, como ele explicou, cristaliza e aí estava tudo. Por exemplo, as ondas escalares estavam lá também, mas também não chegamos a isso, então, naquele momento, em total contradição até com o que eu vivia, com a energia, os cristais e outros, tudo isso é cinema em relação à verdade. Sim, eu conheço. Mas eu tenho que mostrar o cinema ou, entre aspas, fazer rodeios para encontrar o pote. A inteligência, o que é? Não estou falando sobre a mente, mas sobre a inteligência. Não é o que, quociente de inteligência. Inteligência, quanto mais a inteligência da luz, a inteligência humana, não a mental, é a capacidade de conectar elementos aparentemente díspares, de ver a causalidade e ir além da causalidade. Mas, eu entendo perfeitamente, e além disso tem muita gente que fala, que se expressa, você falou muito bem, que nem sabe o que é um chakra. E eles são livres. Irmã. É ver a evidência porque é evidência, é evidente. Irmã. Ela é imediata, ela informa imediatamente, certo? Irmã.
que você não precisa passar por nada, e que, hoje, falar de chakra, fala ao mesmo tempo. Comparado com a liberdade, é inútil. Elisa. Nesse momento a aspirina, ele falava muitas vezes que a aspirina, por outro lado, quando eu quero tratar, irmão, não é a mesma coisa o fato de despertar e se libertar. Elisa. Ele diz que libertar-se não é a mesma coisa que despertar. Sim, claro. Elisa. Porque tem gente que está desperto mas não é livre. Absolutamente. Existem muitos deles. Quantas pessoas já despertaram desde 2012? Muito. Irmão, alguém que se desperta, mas não se liberta. Não é liberdade. Irmão, mas para ser livre, você tem que estar fora do sistema dual. É isso aí. O despertar é o despertar do sonho. Irmão, sim, mas para se libertar, você tem que estar fora do sistema dual. Você tem que ver o sonho, tem que vivê-lo para ver que é apenas um sonho. É a aceitação que cria isso. Irmã, na verdade, não está fora, porque se você quiser, você coloca fora de você. Então, na verdade, é uma dualidade. Você insinua assim, você tem essa aceitação ao mesmo tempo, e você também tem, irmã. Você não tem distância, você não pega mais o distanciamento de tudo, você apenas se encaixa. Como Dorothy disse, é claro. Estamos entre aqueles que sentem as energias, pois muitos aqui as sentem, já estivemos lá. Mas digo que hoje existe um caminho instantâneo, pois não há caminho, que é a aceitação que tudo resolve. Elisa, é mesmo uma passagem. Porque você pode estar bem desperto, mas se não aceitar, irmão, pode haver muita informação. Nós concordamos. Sim, claro. Elisa, então não sei. Não sou inteligente, mas eu capto as coisas. Sim. O importante não é inteligência. Você diz, você não é inteligente. Não, não é isso. Você relaciona as coisas quando as capta. Irmã, o que deve afetar você, atinge você imediatamente. Elisa, aí está. Eu percebo as coisas, mas não consigo nem explicar. É ele quem os explica. Não sei como explicá-los. Mas eu sei que é assim, mas não sei por que sei, nem sei. Irmã, ponha palavras no que não existe, Elisa. Eu nem sei. Nem sei analisar, dissecar. Eu sei que é isso e capto as palavras, é como se você as engolisse, mas não dá para explicar depois. Irmã, essa é a dificuldade. Lembre-se de que a consciência está sempre trabalhando. Análise, síntese, integração. Sim, peguei o exemplo da carteira de motorista, é a mesma coisa, análise, mas tem quem foi direto para a integração. Elisa, é isso que você está dizendo? Não? Absolutamente. Inteligência, a capacidade de conectar coisas levará inevitavelmente ao silêncio. Só a inteligência é substituída pela inteligência da luz, é o que temos dito há anos. Irmã, o que parece óbvio, em todas as circunstâncias, mesmo que você esteja na frente de alguém que te nega, que tenta te negar, algo para a inteligência primitiva, corte, há algo que não bate certo em Elisa. Aí está. Exatamente. É exatamente isso, mas as análises são melhores. Ela mostra que não é assim. Irmã, ela colocará palavras para você que lhe permitirão articular uma ideia com a qual trabalhará para talvez demonstrar sua evidência, que está aí. E é isso de fato, essa articulação que te fará informar o que não tem forma. Elisa, é isso mesmo. Irmã, e assim, a partir daí, sim, você pode navegar nessa dimensão, você vê, você é muito flexível no coração. Você está no videogame, irmã. Do que está acontecendo? Aqui. Estamos no videogame, eu assumo totalmente o videogame. Se eu tivesse feito arte, teria falado sobre pintura. Estudei neurociência, medicina chinesa, bom. Irmã.
Então, novamente, mesmo na arte, quando comecei a tocar a terra, em um ponto, eu precisava, e estava procurando, por exemplo, algo que saiu de eu tinha uma raiz, de repente, saiu algo que não reconheci. Nesse caso, eu poderia falar, tive espere, temos que traduzir para os outros porque não estamos sós. Irmã. Aqui, vou resumir muito rapidamente, se você quiser. Isso ocorre porque há algo no próprio torrão de terra que você não conhece, mas que vem de dentro. Vai além do que você quer fazer, isso se encaixa. Elisa. Tem pintores que fazem obras, tem, de onde vem isso? Não existe técnica. Irmã. Não, está aí. É espontaneidade. Irmã. Sim, da evidência, é a evidência. Este é um momento em que você se torna transparente e vazio o suficiente para permitir que a inteligência criativa se manifeste. Irmã, porque eu estava em bilocação, se quiser. E eu olhei o que está escrito ali, disse a mim mesmo, mas afinal, não sou eu, que imagem é essa? Sim, é assim que funciona. Irmã. O corpo de grávida, porque eu também não queria filho, entende? O estado espontâneo e natural. Irmã. Sem cabeça, sem braços e sem pernas, você vê o portador sem cabeça e pronto, e apareceu na raiz, entendeu? Mas, na verdade, nada se cria, porque na física nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, perceba, quando você faz energética, você diz que traz energia. Isso não é verdade, pois o sistema é fechado, o que se chama entropia. Então, usamos conceitos, demonstramos que existem átomos, como eu disse, por exemplo, um átomo de qualquer coisa, prótons, elétrons, mas tudo que é vazio, a matéria é vazio. Fala ao mesmo tempo. Elisa. Não consigo entender tudo isso, mas entendo a essência. Claro. Elisa. Eu nem entendo. Você vive. Elisa. Eu vivo ou sinto e não sei nem te explicar, porque não sou inteligente para analisar. Mas eu entendo primeiro. Não é uma questão de inteligência. É uma questão da mente. Existem alguns que têm estrutura para estudar e se relacionar, e outros que vivenciam isso instantaneamente sem precisar se conectar. Esse é o exemplo que dei principalmente em relação às mulheres que se expressam hoje. Os nomes que você conhece, bom, são dezenas delas, seja Nasreen, Jeanette, Betty e tantas outras. Eles vivem isso. Mas não peça que expliquem os chakras, as portas, as estrelas ou qualquer outra dimensão para você. Não se esqueça mesmo assim, que nesta história há pessoas que mostram o palco do teatro e que mostram as engrenagens. Esse era o propósito de outras dimensões, Ad. Por quê? Porque quem são os perigosos em comparação com a verdade? São aqueles que estão na espiritualidade, como eu estou há tantos anos. É uma farsa total. Só há você. Só há ágape. Todo o resto passa. Mas havia uma lógica, para traçar o fio e demonstrar, vivo ou morto, a farsa da espiritualidade e da consciência. Alguns experimentam isso espontaneamente. Isso foi dito. O ser mais simples, que está simplesmente em sua vida e que tem um bom coração, está muito mais próximo da verdade do que aquele que vive as energias, as vibrações e coisas do gênero. Mas você tinha que, irmã, nem com um bom coração, porque você não se pergunta, bem, você é o coração, então não se pergunta se o seu coração é bom ou não. Você chega e sabe muito bem disso, você está em relação, portanto em contato, e de fato, é o exterior que lhe parece estranho, Sim. Irmã, você vê que é essa pele externa na qual você vem tomar banho, que você acabou de colocar e diz, mas como ele pensa as coisas, como? E aí você começa a organizar o seu próprio mental, é o seu aquele ali. E você pode ver os mantos que existem por aí, aliás que você não penetra porque você não sabe onde eles estão.
Você não entende o que eles são. Você não entende o que eles estão passando e ainda, irmã. Quer dizer, eles estavam em uma caixa, você vê, eu não conseguia entrar lá dentro. Então que eu pudesse entrar, poderia entrar em contato com meus guias, digamos guias entre aspas, a qualquer hora que eu quisesse. Bom, só que na verdade eu teria ficado lá o tempo todo, porque eles foram obrigados a me prender, porque, assim que eles não estavam mais lá, eu disse, espere, espere, porque tem muitos deles que não entendem. Aí. Resumo. Em espanhol, você precisa de uma pausa ou podemos manter o ritmo. Fizemos 2 horas. Você decide. Elisa. Uma pequena pausa. Fazemos uma pequena pausa. Retomaremos de 1 hora a 2 horas, por exemplo, antes da refeição. Mas, eu gostaria de, Elisa. Para mim, retomamos a 1 hora, 10 para as 2, porque tenho, sim. Portanto, retomamos às 10 para 1 até 10 para as 2. O que eu também gostaria, de qualquer maneira, porque quando discutimos juntos, fora do microfone e fora da sessão, todos vocês me contam coisas extraordinárias sobre suas experiências, e é importante que as pessoas ouçam. Porque como se costuma dizer, todos os caminhos levam a Roma. E esta é a verdade. Irmã. Eu realmente, em um ponto, bom, porque eu vou para o momento presente, eu esqueço o que aconteceu, você vê, mesmo se alguém mexeu comigo, sim. Isso é vida. Irmã. 2 dias depois, já nem me lembro mais, mesmo que sejam os outros que me falam, que carregam o ódio, que é extremamente chato e pesado assim, mas você não lembra não o que fizemos com você. Ah, isso foi ontem, hoje é outra coisa de novo, não preciso. E aí é assim que me livro de Elisa. Já não me lembro, estou perdendo a memória então, é ainda mais fácil para mim, não me lembro, fala ao mesmo tempo. Vamos. Faremos uma pausa até 10 para 1 e retomaremos por 1 hora. E eu pediria que você pensasse sobre o que você quer dizer sobre sua experiência, porque cada pessoa tem uma experiência diferente. E o objetivo é fazer você ressoar, não vibrar, mas ressoar com o que está sendo dito. Porque se você encontrar um ponto de concordância com a sua experiência, ele ampliará, para todos que o escutam, a compreensão e a experiência vivida, ambas. Esse foi o objetivo dos testemunhos e experiências do Ágape ou dos cuidados Ágape. Mas hoje cada um de vocês tem algo a dizer com o que o outro se relacionará. Não há discrepância. Simplesmente, bem, vamos retomar mais tarde, 10 minutos para 1. https://apoteose.live/blog/2020 07-29 Satsang 1 Casa de Vida Chantilly 31 Juliette 2020 Transcrição do áudio. Equipe Ágape Tradução. Alberto César Freitas Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84